Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós e com todos vocês que estão em casa e nos acompanham pela transmissão. Que Deus esteja falando às suas mentes e corações e permaneça no seu lar de uma maneira bastante especial. E nós que estamos aqui na igreja do Jardim Brasilândia temos o privilégio de estarmos juntos na unidade do Espírito Santo, que é um pouco disso que nós vamos tratar hoje, de dois temas das doutrinas bíblicas, e eu tenho aplicado as doutrinas bíblicas adotadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, ligadas à família. Então nós vamos continuar nessa mesma perspectiva, hoje tratando de dois temas da doutrina que são diferenciados dentro das 28 doutrinas, mas um certamente está interligado ao outro, e nós vamos tratar dos dois juntos por causa disso, e aí vocês vão perceber, como esta ligação acontece. Vamos tratar de batismo e da unidade da igreja. Batismo e da unidade da igreja, a unidade em Cristo, a unidade entre os irmãos, a unidade na adversidade, na diversidade e adversidade muitas vezes, Como a gente lidar com isso? Unidade na diversidade, na adversidade, e a questão do batismo. Então vocês que estão em casa e vocês aqui podem deixar suas Bíblias preparadas em Mateus capítulo 3, o primeiro texto que nós vamos meditar, refletir sobre ele. A partir de Mateus capítulo 3, nós vamos falar primeiro do batismo, para depois falar da unidade entre os irmãos. Os irmãos que estão em casa já sabem que podem expressar os seus pedidos, seus motivos de oração, que após a mensagem nós vamos estar buscando a Deus, intercedendo uns pelos outros, e com a certeza que Deus tem ouvido e respondido a nossa oração. Então fiquem à vontade para expressar os seus motivos de oração, sejam agradecimentos, sejam petições, seja qual for o motivo que vocês queiram compartilhar através da transmissão do Face, podem fazê-lo. A Ivone está sempre atenta, registrando esses pedidos, para que ao final nós possamos orar juntos. E os irmãos que estão aqui já estão ali escrevendo os seus motivos também, entregando para a Ivone, para que juntos nós possamos orar, possamos falar com Deus. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos ficar em pé, vamos cantar juntos o cântico Falar com Deus. Now
em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois vida forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de falar com o Senhor. Amém. Te agradecemos pelo privilégio de ouvir a Tua voz através da Bíblia, a Tua palavra escrita para todos nós. Amém. Te agradecemos, Deus, pela certeza que temos que o Senhor está conosco, tem cuidado de nós, tem nos conduzido pelo Teu Espírito Santo, entregou o Seu Filho Jesus para a salvação, para a redenção e reconciliação com o Senhor mesmo e em todos nós. Nós te agradecemos pela morte, pela ressurreição e pela garantia de vida eterna que temos ao buscar a unidade ao Senhor pelo Espírito Santo que habita em nós. Amém. Que o Senhor fale conosco, com os nossos irmãos e irmãs que estão aqui presentes, os nossos queridos que nos acompanham pela transmissão, que o Senhor esteja abrindo a mente e o coração para que a Tua voz seja maior do que a voz do mundo. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, por favor. Irmãos, nós vamos, como eu já disse, tratar de dois temas específicos: o batismo e a unidade em Cristo. A unidade como igreja, a unidade como irmãos, a unidade espiritual. Mas nós vamos tratar nessa sequência porque existe um motivo óbvio para isso, né? Para eu formar uma família espiritual, o batismo é importante que eu compreenda o que ele significa, né? O que representa de fato o batismo, o que é o batismo. Para quem já me conhece há algum tempo, e vocês aqui do Distrito de Dracena já agora me conhecem há um tempo, já sabem a maneira que eu conduzo a mensagem, a maneira que eu conduzo a pregação, a reflexão. E quando nós tratamos de batismo, que é um dos momentos de maior seriedade entre a igreja e o reino de Deus, nós temos que observar isso com muito cuidado. Como eu sempre falo, a igreja não é um quartel, não faz parte do exército brasileiro. Apesar de alguns gostarem de usar aquela camiseta que eu sou do exército de Cristo, mas ninguém é regimentado pelo exército de Cristo. Nós nos relacionamos com Deus por amor. Nós entregamos
a nossa vida nas mãos de Cristo Jesus, como a própria palavra diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É assim que acontece. Ele nos amou primeiro. Ele permaneceu conosco, foi o modelo e continua sendo o modelo central. Concedeu o Espírito Santo para que nós compreendamos a palavra e tenhamos discernimento de como viver. E pela maneira que eu apresento o Evangelho e pela maneira que normalmente eu exorto e até cobro essa questão da responsabilidade cristã, né? Tem algumas pessoas que acham que a maneira que eu exponho o Evangelho é uma maneira pessimista, né? Uma maneira negativista, vamos dizer assim, do Evangelho. Mas não é isso. O que acontece é que Evangelho, para quem quer viver vida cristã, é coisa séria. E nós temos que conduzir na seriedade que a palavra exige e que Deus exige de nós. Seriedade de uma conduta de vida, de uma postura de vida, de uma postura de relacionamento. Não é a seriedade da gravata que eu nem estou hoje, mas não é a seriedade do vestuário, não é a seriedade da falta de sorriso, não é a seriedade da falta do aplauso, do amém, não é isso. Da brincadeira, da descontração. Você pode ser descontraído, sorridente, alegre e ser sério do mesmo jeito. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A questão é como você observa a palavra e como você aplica na sua vida. E o motivo que te levou ao batismo vai influenciar nesta interpretação de vida cristã. E é por isso que eu sempre falo para todos, né, que nós realmente compreendemos a mensagem de Cristo como uma mensagem de amor, como uma mensagem de esperança, como uma mensagem de relevância, como uma mensagem de otimismo, como uma mensagem que traz bom ânimo, como Deus repete várias vezes na sua palavra, né? Esforça-te que eu te ajudo, tem de bom ânimo. A todo tempo Deus fala isso, que nós temos que ter bom ânimo, mas em nenhum momento Ele tira a nossa responsabilidade. E é aí que é a questão. Eu já passei por alguns distritos, por outras igrejas, e é comum as pessoas chegarem para mim e falar assim: pastor, se o senhor me apoiar no trabalho que eu faço, esse ano eu vou batizar mais de 40 pessoas, vou levar mais de 40 pessoas para o batismo. E eu costumo virar para a pessoa e falar assim: olha, vamos colocar algumas coisas no lugar. Se Deus te usar como instrumento para conduzir pessoas ao batismo, amém, que seja uma bênção. Mas eu não me preocupo em batizar 40 pessoas. Eu prefiro batizar 4 que compreendam o Evangelho e permaneçam na igreja e sejam bênção no reino de Deus, do que batizar 40 onde uma grande maioria não tem compromisso, não tem responsabilidade, não sabe que ela, a partir daquele momento, ela vai representar o reino de Deus, a igreja de Cristo e o próprio Cristo. Se for assim, eu prefiro não batizar. Agora, se os 40 compreenderem isso, amém. A gente batiza, não tem problema não. Mas a gente não pode batizar por oba-oba. A gente não pode batizar por causa de emocionalidade, por causa de evento, por causa de circunstância. Não é isso que leva uma pessoa ao batismo. Uma pessoa, para chegar ao batismo, ela tem que compreender a mensagem do Evangelho, o compromisso que ela está assumindo e ter a consciência que ela vai viver por esta causa.
E se for preciso, ela vai morrer por essa causa. Assim como os discípulos que se tornaram apóstolos morreram. Assim como muitos cristãos que seguiram a Jesus morreram em situações adversas na unidade do Espírito Santo. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado com a maneira que nós levamos o Evangelho. A graça não é barata. A graça custou o preço do sangue de Cristo por você. Ela não é barata. Nem é barato com relação à divindade, nem com relação à nossa humanidade, porque Deus nos considera pessoas de alto valor diante dele. Pessoas únicas, pessoas exclusivas. Tanto que a vontade de Deus registrada na Bíblia, na palavra, a vontade de Deus é que todos cheguem à salvação. Essa é a vontade de Deus. Mas nós sabemos, e Deus também sabe, que mesmo que essa seja a vontade dele, nem todos vão chegar lá. O próprio Jesus declarou a respeito daqueles que já viviam no seu reino. Nem todo que diz Senhor, Senhor, é o quê? Entrará no reino do céu. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Em outro texto, no texto de João, Jesus fala: por que me chamas de Senhor e não faz o que eu vos mando? Por que você me chama de Senhor e não faz o que eu mando? Jesus chega a contar uma parábola de 2 filhos que o pai pede para um fazer alguma coisa, fazer uma tarefa, e ele fala que não vai fazer, mas depois ele vai lá e faz. E fala para o outro a mesma coisa, para ele realizar uma tarefa, para o irmão, e o irmão fala que vai fazer, só que não faz. E Jesus fala: qual dos dois agradou o pai? Traz a pergunta: qual dos dois agradou o pai? Aquele que fez mesmo contrariado? Ou aquele que falou que ia fazer e não fez? A relação do batismo é exatamente essa. E nós temos, infelizmente, muitas pessoas que pelo batismo falaram que ia fazer, mas na prática não fazem. E é aí que está o problema. Esses que se comprometeram no batismo, mas na prática não seguem as ordenanças de Deus, não seguem a palavra de Deus, estão perdendo tempo, estão manchando a igreja. No corpo de Cristo, infelizmente, nós temos órgãos produtivos, como dedos, mãos, orelhas, olhos, boca, como fala o Tiago. Nem todo mundo pode ser olho, nem todo mundo pode ser boca, porque na unidade é que nós formamos o corpo, cada um com o seu dom diferenciado, mas nós temos membros úteis e importantes no corpo de Cristo. Agora, infelizmente, tem pessoas que no corpo de Cristo querem ser verruga, unha encravada, Tem gente que no corpo de Cristo quer ser até câncer. E isto é um problema. Nós temos que tomar cuidado com isso. E isso não é um problema de hoje. Eu não estou falando do distrito de Dracena. Eu não estou falando de nenhum dos distritos que eu passei anteriormente. Eu não estou falando da instituição. Eu estou falando da Igreja de Cristo, que como um todo espera que tenha adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade é uma escolha de amor, é uma escolha de entrega, é uma escolha de vínculo. E é por isso que aqui em Mateus 3, onde nós temos o batismo de Jesus, feito por João Batista, mas aqui, logo no versículo 1, é esta parte que eu quero mostrar para vocês.
Logo no versículo 1, nós temos o texto falando a respeito de João Batista e o quanto ele era questionado a respeito do batismo que ele fazia. E o texto diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Até aí. Olha que João Batista fala, observando os fariseus e saduceus que foram questionar o batismo dele. João Batista, a referência que Mateus faz aqui do seu estilo de vida, é uma referência profética que liga João Batista à figura de Elias. Quando fala aqui no versículo 4 de Mateus 3, que usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre, é porque Mateus quer trazer a semelhança do estilo de vida de João Batista para Elias. Por que Mateus quer fazer essa ligação? Por que Mateus quer fazer essa referência? Por causa da profecia em Malaquias, que fala que antes de vir o Messias, teria que vir Elias. E aí a identificação que Mateus faz, depois o próprio Jesus, ele vai falar que Elias já veio e todos fizeram o que quiseram com ele. E o texto bíblico fala que ele estava se referindo a João Batista. João Batista não é a reencarnação de Elias, nem poderia ser, né? Já que Elias também passou pela morte. Mas João Batista era o modelo da figura de Elias. E é isso que está acontecendo aqui. João Batista, ele declara desde o início qual é o propósito do seu batismo. No versículo 2, ele fala: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Depois, no versículo 8, ele exorta novamente: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Depois, no versículo 11, ele fala: eu vos batizo com água para arrependimento. O que João Batista está falando? Se você não tem intenção de se arrepender, de mudar de vida, se você não é convencido que o seu pecado ofende a Deus, não batize. Não batize. Se você não tem intenção de ser transformado pelo Espírito Santo,
se você não tem intenção de receber a Cristo como Senhor e ser submisso às suas ordens, mas você quer receber Ele apenas como Salvador, não batize, porque não é essa a proposta. A proposta é: Jesus vai ser seu Salvador quando Ele for seu Senhor. Senão não vai combinar as duas coisas. João Batista está questionando exatamente o que os fariseus e o que os saduceus faziam. Batizavam todo mundo que chegava lá para aumentar o número na igreja. Vocês já viram alguma coisa parecida com isso, né? Em outros lugares, talvez na Europa aconteça bastante, né? Aqui no nosso país, graças a Deus, não acontece isso, né? Mas aquelas pessoas que estão mais interessadas no número, aquelas pessoas que estão interessadas nas finanças, estão mais interessadas no dízimo do que na pessoa. Não é o nosso caso. A igreja adventista do sétimo dia não é essa. A mensagem da palavra de Deus, a mensagem bíblica não é essa. A mensagem bíblica é: você quer assumir um compromisso sério com Deus, e o batismo representa exatamente isso. A palavra batizo do grego, que significa imersão, mergulho, não é só para você mergulhar na água, no tanque aqui. Se você só mergulhar na água, você era um pecador seco e saiu um pecador molhado. Mas não mudou nada. É para você mergulhar na palavra de Deus. É para você mergulhar no Espírito Santo. E deixar o Espírito Santo mergulhar em você e transformar a sua mente, o seu coração, o seu modelo de vida, a sua perspectiva de vida, os seus princípios, os seus valores. Se isso não for mudado, o batismo não serviu para nada. Para absolutamente nada. Eu não estou falando que uma pessoa, para ir para o batismo, tem que ser perfeita, porque senão ninguém batizava. E nem quando ele sair do batistério, ele não vai ser perfeito também. Porque santificação é um processo para a vida. Mas dentro do processo de santificação, nós temos Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente em Cristo Jesus, para que experimenteis qual seja a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Não vos conformeis com este mundo, mas transformem pela renovação da sua mente. Não é da mente do outro. Não seja o chato, implicante com o outro. Tem gente cobrando do outro aquilo que ele mesmo faz. Ele não transforma a mente e o coração dele, tanto não transforma que está implicando com o outro. Porque se ele tivesse transformado a mente dele, ele não estava implicando com o outro. Ele tem que se transformar pela renovação da sua mente em Cristo Jesus. Quem não tem a intenção de fazer isto, não adianta passar pelo batismo. E como eu já disse para vocês, eu não tenho pressa de batizar ninguém. Eu não tenho intenção de batizar quem não está preparado. Quem não conhece a palavra de Deus, quem não conhece o compromisso que está assumindo, que não conhece a responsabilidade que é levar o nome de cristão. Porque quando o escândalo aparece, envolve Cristo, envolve o reino, envolve a igreja. E Jesus ele falou assim: é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vier. Por que é inevitável? É inevitável porque sempre tem aquele que batizou, mas não tem compromisso. E leva o nome de muitos para a lama, porque
quando o mundo observa, ele não fala da pessoa específica, ele fala do grupo, ele fala da igreja. Tem muitos irmãos e irmãs que estão aqui hoje com a gente, estão em casa acompanhando, muitos vão ver depois. Tem muitos irmãos e irmãs que são espelhos para a gente. Que a gente olha e fala assim, eu gostaria de ser como aquela pessoa. Eu gostaria de ser um cristão como ele. E isso é bom. Isso é bom, sabe por quê? Que o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então você admirar uma pessoa pela sua postura de vida cristã não tem problema nenhum, isso é bíblico. Pedro e João, lá na porta de Formosa, quando ali o coxo pede dinheiro para eles, ele fala, não tenho prata nem ouro. Mas antes de falar essa frase, ele fala uma frase extremamente importante. Olha para mim. Olha para mim. Tem muita gente que não pode falar isso. Olha para mim. Porque se ele se põe em evidência, daí vira um problema. Daí sabe o que essas pessoas falam? Essas pessoas falam assim, não olha para mim não, olha para Cristo. É claro que é para olhar para Cristo. Para Cristo ter misericórdia, né? Essas pessoas. Sabe que algumas vezes, como eu já disse, né, tem muitos cristãos no nosso meio, e graças a Deus que esses bons cristãos são maioria. Graças a Deus por isso. Porque são maioria. Até porque Jesus falou que as portas literalmente falando no texto, né? Não da maneira que foi traduzido com a palavra inferno, a palavra do grego é Hades, a porta do mundo dos mortos não prevalecerá sobre a igreja de Cristo. Mas prevalecerá, não prevalece, mas atrapalha. Atrapalha, incomoda, suja, de vez em quando a gente tem uma porta pichada por aí, né? E eu vejo situações, né? E às vezes eu falo dessa maneira, e como eu disse no início, as pessoas acham que o meu estilo de pregação é negativista. Não é, não. Ele é um modelo de pregação que eu tenho que trazer para vocês como responsabilidade cristã. Porque nós precisamos compreender isso. E precisamos compreender também que a grande maioria dos nossos irmãos e irmãs tem compromisso e responsabilidade cristã e são uma bênção na igreja de Cristo. Nós temos que compreender isso também. Mas tem uns irmãozinhos e umas irmãs também, né, que tem hora que eu tenho vontade de fazer o que Jesus fez quando ele viu os cambistas no templo, né? Só que não pode pegar chicote hoje, né? Aí as pessoas falam assim, pastor, não precisa de chicote, ele chicoteia com o microfone, né? A questão é, usando o texto bíblico, aquele que é limpo, que se limpe mais. Aquele que é sujo, que se suje mais. Role na lama, mas não dê pérolas aos porcos. Batismo é coisa séria. Batismo é coisa de gente que entendeu o Evangelho, que entendeu o reino, que tem dificuldades, que tem limitações. Por que João Batista fala que ele prega para o arrependimento? Quem é esse que se arrepende? Quem se arrepende é quem tem consciência que precisa melhorar. Nós nos arrependemos todos os dias. Porque no processo de santificação, eu cometo erro, a Ivone comete erro, todos vocês que estão em casa,
Todos nós somos imperfeitos e cometemos erros, mas nós não nos conformamos com o erro. E nós procuramos não repetir o erro. Nós procuramos ser melhores a cada dia pela graça e pela misericórdia de Cristo. É isto. Como o apóstolo Paulo diz, né? Vivendo de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. E o que é viver pela fé? É viver pelo aquilo que ele acredita. Sabe por quê? Agora juntando os temas, sabe por que existem tantas desavenças entre irmãos na igreja? Porque essa dificuldade da unidade, da união entre os irmãos, sabe por que existe tanta dificuldade com isso? Porque tem sempre aquele que se acha superior, sempre aquele que se acha melhor, sempre aquele que se acha mais santo, sempre aquele que quer fazer melhor do que o outro. E daí vem Deus no Salmo 133. Eu acho bonita a expressão desse salmo no hebraico. Ele é um cântico, Salmo 133. Rinei martof umanai shevet arregan yahad. Vamos repetir junto? Quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. E aí o texto continua falando, é como o óleo desce sobre a barba de Arão e pega nas golas das suas vestes. Ele está se referindo ao momento de unção, onde era colocado 1 litro de azeite de unção, dentro de um chifre de carneiro, que era o shofar. Era colocado 1 litro de azeite, colocava em cima da cabeça e soltava o dedo, e aquele óleo, 1 litro de azeite descia na cabeça, pegava na barba e descia na roupa. E depois, quem estava em volta saía correndo para abraçar aquela pessoa, porque ele queria pegar um pouco daquela unção também. Joga 1 litro de azeite no corpo, depois tenta tirar. Né? É isso que o salmista está falando. Quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce da barba de Arão. Qualquer dia a gente vai exemplificar. Vou pegar o Rafael que tem barba, né? Trazer aqui, né? Vou trazer 1 litro de azeite. Eu tenho chofar, né? Vou trazer 1 litro de azeite, a gente coloca. Eu aceito. Mas desde que o primeiro a me abraçar vai ser tu. Eu aceito. Mas o primeiro abraço é de tu. Rafael aceitou o desafio, está registrado aqui no Face, né? Eu compro uma capa de chuva e te abraço. Não. Né? Mas a questão é que bom e agradável que os irmãos vivam em união, gruda, unta e não sai, é difícil de tirar. É assim que os irmãos devem viver, mas para viver assim, não precisam ser iguais, não precisam ser idênticos, porque existe unidade na diversidade, porque a unidade na diversidade ela é complementar. Um completa o outro, um tem um dom diferente do outro, e cada um dentro do seu dom faz a igreja bonita. Amém. É como um coral, quem tem voz canta solo, quem não tem canta em coral. E junta todo mundo e fica bonito. Aquele que achava que tinha aquela voz de taquara rachada, não tem. Quando ele junta com os timbres dos outros cantando, ele afina. É interessante isso. É divino isso. Aquele que não tinha compasso, parece que meio que ajusta o compasso. Aquele que desafina até para bater palma, começa a afinar. Começa a juntar. Porque é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Não são iguais, mas todos foram batizados no mesmo propósito. Qual é o propósito? Eu amo a Cristo, eu quero servi-lo, e na unidade do Espírito Santo eu quero fazer o melhor para Ele, com o dom que Ele me deu,
naquilo que eu sei fazer e junto com aquilo que você sabe fazer, e nós juntamos com aquilo que o outro sabe fazer. E quando a gente junta o que cada um sabe fazer, nós temos uma igreja unida, forte, que vai prevalecer sobre todas as adversidades. É por isso que eu falei que nós temos que ter unidade na diversidade, mas nós vamos desta maneira superar as adversidades. Quando nós temos unidade na diversidade, nós superamos as adversidades. Por quê? Porque independente dos dons diferentes que nós recebemos, nós fomos batizados no mesmo Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo. Não importa se você é sanguíneo, se você é colérico, qual é o seu tipo sanguíneo com relação aos seus sentimentos e emoções, a partir do batismo, a partir da entrega a Cristo Jesus com a verdade espiritual, você tem o sangue de Cristo. E isto deve ser o suficiente para equalizar as diferenças. Equalizar as diferenças, trazendo crescimento, fortalecimento, exortações para o bem. É isto que nós somos como igreja. Consciência que nós somos falhos, mas como João Batista coloca aqui, nós estamos buscando ser frutos dignos de arrependimento. É por isso que nós nos batizamos. Sabemos os problemas que temos. Sabemos as falhas que temos. Sabemos que somos feitos de barro e sabemos aonde estão as trincas. Cada um sabe onde é que está a sua trinca. Cada um sabe aonde é trincado. Mas parece que tem cristão aí cantando a música que ultimamente saiu aí nas rádios, né? Para quem tem um coração quebrado, não trincadinho é nada. Né? Tem gente que é assim. Não, trincadinho é nada. Não, trincadinho, Deus conhece o meu trincadinho. Né? Pois ele passa uma cera por cima. Você sabe o que é ser sincero? Sincero é ser sem cera. É daí que vem a palavra. A cera que era usada para cobrir os vasos de barro que eram trincados. E aí, se fosse vender trincado, eles iam perder o valor, diminuir o valor. Mas para que ninguém visse, eles cobriam aquilo lá com cera. Então, quando a pessoa ia comprar um vaso que realmente estava bom, que era útil, que não vazava, que não ia perder líquido, ele falava: eu quero um vaso sem cera. Eu quero um vaso sincero. E é isso que nós temos que ser. Um vaso novo, sincero, nas mãos do oleiro, que é Deus. É isso que Deus espera de nós. Quando a pessoa compreende isto, ele sabe que ele precisa, em primeiro lugar, se arrepender. Deus, pode procurar aí o vaso novo. Né? Ele sabe que ele vai ter que reconhecer que ele é falho, que ele é errante. E sabe que Deus gosta muito quando a pessoa tem essa consciência. É por isso que João Batista ele fala: eu estou procurando frutos dignos de arrependimento. Só se arrepende quem tem a consciência que é falho. Aquele que fala assim: não, mas eu não tenho problema nenhum, eu não sou falho não. Uma vez eu conversando com um senhor, com um irmão, ele fez um desafio para mim. Falou: pastor, se o senhor acha que eu tenho algum defeito, me aponte um.
Eu falei, fora a arrogância? Não. Fora a arrogância, precisa outro? João fala que aquele que fala que não mente já é mentiroso. Todos nós somos falhos. Deus não procura pessoas perfeitas, Ele sabe que perfeito é só Ele. Ele procura frutos dignos de arrependimento. Esses frutos dignos de arrependimento não serão perfeitos, mas vão buscar crescer em conhecimento, em graça, em misericórdia. Vão se arrependendo a cada dia, vivendo de fé em fé. Para a gente encerrar, olha o texto aí de Romanos. Mas não é com ele que a gente vai encerrar ainda não. É que a gente está caminhando para o fim. Romanos capítulo 12. Eu já falei para vocês, mas não é o versículo 1 e 2 que eu vou falar agora, é o 3 em diante. Romanos capítulo 12. Olha o que diz aí a partir do versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorais com o que chora. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Essa é a postura de um cristão que foi batizado, que entendeu o Evangelho, que sabe o compromisso que assumiu e agora está vivendo em unidade um com os outros. Tem diversidade? Tem. Cada um tem o seu dom, tem o seu jeito de falar. Outra mais quieto, outra mais espontâneo, outra mais alegre. Cada um tem o seu jeito de ser. Mas sejais unânimes em Cristo. A oração de Jesus em João 17, é com ela que eu quero terminar.
Olha a importância da unidade que Cristo ressalta em João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 17. João 17. Olha o que Jesus fala. Aqui, quando Jesus fala a respeito da unidade. João 17, versículo 20. Olha o que ele diz aí. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Percebe a importância que Jesus dá para a unidade? Nós temos que ser uns com Jesus, para ser uns com os outros, assim como Jesus é com o Pai. Nós temos que ser um, e daí ele vai concluir falando o quê? Para que o mundo creia. Sabe o que acontece quando tem irmãos que vivem em desavença? Você não consegue levar a palavra para ninguém. Porque os de fora vão falar, não, eu vou para a igreja para ter paz. Você fica lá dentro, um discutindo com o outro. Um olhando para a vida do outro. Um se intrometendo na vida do outro. E o que é pior, se intrometendo não para ajudar, só para criticar. Quando não há unidade, o mundo para de crer na palavra de Cristo. Isso não é sério? Isso é muito sério. O cara olha e fala assim, tá, quer falar o que pra mim, irmão? Exatamente. Você não. Exatamente, a pessoa fala exatamente isso. Vai falar o que pra mim? Vai falar o quê? Você vai falar o quê para mim se você vive pior do que eu? Eu pelo menos nem lá vou, mas você vai e é pior que eu. É? A palavra de Deus diz que às vezes os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Né? A gente tem que tomar cuidado com isso. É o que Jesus ressalta. E Jesus está chamando a atenção, cuidado. Se nós perdermos a unidade, o mundo para de crer. Para de acreditar que a palavra é verdadeira, que a palavra é poderosa, que a palavra é transformadora e é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, se nós deixarmos o poder de Deus operar em nós. É isso que nós temos que levar para as pessoas. Temos problemas? Temos adversidades? Temos. Mas em Cristo, na unidade da fé, nós somos mais que vencedores. É isso que nós temos que levar para as pessoas. Levar mensagem de otimismo. Tem cristão que parece a Iana Hard. Ó dia, ó azar. Pessimista demais. Isso é pessimismo. Ó vida cruel. Exatamente. Não é assim. Viver com Cristo é muito bom. Viver com Cristo é ter paz. A paz que excede todo o entendimento. A paz que, apesar do trabalho árduo, apesar das dificuldades do dia, nós possamos falar como salmista: eu deito e logo pego no sono. Eu sei quem está cuidando de mim. Então eu deito e logo pego no sono. Eu sei que Deus vai refazer as minhas forças. E quando eu acordar, no dia que Ele preparou para mim, eu vou vencer de novo. Eu vou lutar, mas eu vou vencer de novo. E em Cristo, de novo, eu vou ser mais que vencedor. E mais que vencedor a partir de mim. Eu tenho que vencer os meus impulsos, vencer a minha maneira de ser, vencer os meus pecados, vencer o meu orgulho. Eu tenho que vencer a partir de mim. E me entregar, me lançar nas mãos de Deus. E Jesus, pelo Espírito Santo, vai fazer muito mais a todos aqueles que buscam em espírito e em verdade. Amém? Amém. As orações, irmão? O irmão Jaime,
ele agradece a Deus por estar na casa de oração e que ele possa sair fortalecido pelo Espírito Santo. O irmão Eduardo, quero agradecer a Deus pela minha família, que o nosso Senhor Jesus continue abençoando a minha casa, e quero pedir que os irmãos orem pela minha esposa, Aldalize, e que ela possa em breve estar me acompanhando nos cultos, que Deus toque o coração dela. E pedir também pela saúde do meu pai Gervásio e que orem por mim também. O irmão Marcos pede oração pela Priscila e pelo Pedro Lucas. A irmã Jo, ela pede oração pela solenidade da organização da igreja, pelos nossos interessados e também pelos enfermos. O irmão Luiz, ele pede a oração pelo Paulinho Vitor dos Santos. Ele esteve internado em Presidente Prudente, teve alta, mas não está nada bem. Então vamos orar pelo Paulinho. O irmão Gervásio, quero agradecer a Deus pela força que Ele me tem dado. Quero pedir para que orem pela minha família, em especial pela minha saúde. Que Deus possa me ajudar para que eu consiga sarar do meu problema que estou na minha visão. Irmão Gervásio. E a irmã Vera, ela pede oração pelos irmãos Helena, Irene e Vânia, e também pela Simone e pela Luísa. Vamos orar então por todos esses pedidos. Nós sabemos, que eu sempre repito isso, né, que o expressar dos pedidos é expressar a confiança que Deus está ouvindo e que já está agindo de maneira favorável em cada um deles, né? O que nós temos que fazer, como eu já disse, nos colocarmos nas mãos de Deus, sermos um vaso novo e deixar o oleiro tratar das nossas trincas. Ele não vai passar cera em cima, ele vai fazer de novo, né? É isso que ele faz. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela maneira que o Senhor fala conosco e sabemos que estas exortações a respeito da vida cristã, da responsabilidade de ser um cristão nesse mundo, de representar a sua igreja, de representar o nome do teu Filho Jesus, nós sabemos que todas essas exortações é porque Jesus Cristo está chegando e Ele quer encontrar a igreja que busca a santificação, não a igreja que é santa, mas a igreja que é arrependida, que busca conversão, que busca viver a palavra apesar das limitações humanas. Jesus está voltando para nos levar para o reino celestial. E nós agradecemos porque temos essa certeza que não é vã. Essa certeza é verdadeira, porque o Senhor nunca deixou de cumprir nenhuma de suas promessas. E é nesta confiança também que nós colocamos em tuas mãos cada um dos pedidos de oração citados aqui. Que o Senhor esteja agindo, intervindo com o teu poder, cuidando de cada situação, oferecendo a restauração da saúde em todas as áreas da mente, do corpo, das emoções, dos sentimentos. Que o Senhor esteja cuidando de uma maneira muito especial de todos os teus filhos, de todos os nossos irmãos e irmãs que têm buscado ao Senhor em espírito e em verdade. Que o Senhor cuide de nós, nos purifique, que o Senhor revele a nós aquilo que precisamos ser transformados pelo teu poder. Pai, que o Senhor nos dê da tua paz, que sejamos vasos novos em tuas mãos. O Senhor que é o oleiro perfeito, que o Senhor, apesar de conhecer as nossas trincas, quer fazer de nós um vaso novo. Que nós sejamos esse vaso novo e purificado em tuas mãos.
e que nós possamos descansar em Ti com a certeza que o Senhor tem cuidado de nós. Também os pedidos mais íntimos de cada um dos nossos irmãos e irmãs que não foram expressos aqui, mas o Senhor os conhece. Teu Espírito Santo pode esquadrinhar as mentes e corações e levar diante do Senhor para a mediação de Jesus Cristo no santuário celestial. Pai, que o Teu amor infinito, que a graça salvadora e santificadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada irmão, sobre cada irmã e sobre toda a Tua igreja espalhada na terra. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo, faz teu querer, Senhor amado. És oleiro e é esse vaso, quebra minha